Bom dia. Hoje eu vou falar a respeito dos aspectos sociais, literários, religiosos das folhas. Meus respeitos a todas e a todos. Eu sou o Babalorixá Ivan Messias de Logunedé, Colofé. Mãe Estela de Oxóssi é a grandíssima, iluminadíssima sacerdotisa Ialorixá. Publicou um livro chamado O que as Folhas Cantam. Neste livro, ela mostra as letras, as músicas, as canções que potencializam as folhas para que elas exerçam seus poderes de cura. Então, ela mostra, não é, com letras em Yorubá, Queto, os modos como nos terreiros de candomblé em todo o Brasil se cantam, se louva as folhas. Além de Mãe Estela de Oxóssi, que é membro da Academia Baiana de Letras, além de Mãe Estela de Oxóssi, Pierre Verger, bem como o professor e advogado Márcio de Jagum, publicaram também livros que tratam sobre a essência curativa e os poderes das folhas utilizados nos cultos dos candomblés. Então, o professor advogado Márcio de Jagum, bem como Pierre Verger, publicaram um livro chamado Eué, que significa folha. São contribuições muito importantes para o culto, para o conhecimento dos poderes das folhas. Mas por falar em canto, em música e folha, houve no passado, na Europa, basicamente no sul da França e em Portugal, um estilo literário chamado trovadorismo. Nesse estilo literário, os poetas, os cantores, os trovadores, com seus alaúdes, seus violões, eles cantavam para as folhas, perguntando para elas onde estaria, né, o amor, o melhor, o amigo que tinha ido para a guerra também, expulsar os mouros, os africanos que invadiram Portugal e Espanha, lá no início da Idade Média. Então, o trovadorismo foi um estilo também que demonstrava, através da prosopopeia, porque as folhas falavam, as árvores falavam, e de fato elas falam, demonstravam a intimidade entre o ser humano e a natureza, os rios, as flores, as folhas. Um pouquinho mais adiante, já no século XVIII, o escritor, filósofo alemão chamado Johann Goethe, ele tem uma frase, um pensamento, a partir das obras dele, muito importante, que diz que a natureza é o único livro que oferece um conteúdo muito valioso, que são as folhas. Johann Goethe também um escritor, um pensador alemão, à época do romantismo alemão. Também muito influenciado por Rousseau e por Paracelso. Existe um mito, uma história, uma narrativa do Senhor das Folhas, a energia máxima absoluta, o Deus das Folhas, chamado Nketo, em Yorubá, Ossan, e em Banto, chamado Katendé, em Djeje, o Fon, chamado Agé. Existe um mito, uma história que conta, narra que Ossan, desde pequeno, tinha poderes curativos. Ele já era médico desde criança. Então, solitário, sozinho, ele saiu pelo mundo para curar pessoas. Voltando, falando de Mãe Estela afirma que a caminhada espiritual, a trajetória espiritual, ela pode ser em comunidade, mas a maior parte das vezes, e principalmente a caminhada espiritual, ela é solitária, sozinha. Então, pensando nisso, Ossan saiu pelo mundo. Ao chegar num vilarejo, num reino,
as pessoas, os súditos, procuraram Ossan para curar o rei, que estava muito doente à beira da morte. Ossan preparou chás, Ossan preparou banhos e, finalmente, curou o rei. O rei, em troca, queria pagar, dando as terras do reino, muitas terras, ouro e dinheiro. Ossan recusou, aceitou apenas uma pequena parte, disse que o pagamento, sim, faz parte da cura, mas que ele não aceitaria, não é, tanto um pagamento tão alto. E saiu e partiu. Tempos depois, a própria família de Ossan e os irmãos foi procurá-lo para curar a mãe, que também se encontrava doente. Ele disse o valor, 7 búzios. Os irmãos ficaram surpresos, acharam um valor alto, não iriam pagar, mas resolveram. Daí Ossan curou a mãe. Essa história, ela demonstra que o candomblé, a magia, e Ossan disse isso, tem leis próprias. O pagamento faz parte da magia, ela tem leis próprias, ou seja, ele não cedeu diante da ambição, a ambição não tomou, não controlou aquele mago, o médico, o sacerdote, o macumbeiro Ossan. Mesmo em família, Ossan demonstra que a lei no candomblé, na magia, ela é autônoma. Ela não segue, ela não se submete às ideologias afetivas, no caso mãe, filho, irmãos, nem a uma ideologia do acúmulo, que é a monarquia, no caso mais recente, ao capitalismo. As leis da magia são autônomas, independem do socialismo, das ideologias racialistas, das ideologias de classe, das ideologias capitalistas. Nesse caso, a magia tem uma jurisdição própria, autônoma, que independe da cultura, do meio, em qualquer época. A magia, sabemos, ela é eterna, porque ela lida, sim, no caso do candomblé, com aspectos materiais, a folha, as águas, os rios. Então, tem uma jurisdição própria, uma semântica, uma liberdade semântica. O que determinou a cobrança foi o momento, e é o oráculo, o Ifá, o Erendilogum, o Orumilá, que determina o preço, o valor, que pode ser alto, que pode ser baixo, mas sempre justo, independente das afetividades, das ideologias todas do meio. Por falar em folha, os terreiros de candomblé, sacerdotes, sacerdotisas, ogãs, equedes e aois compram as folhas nos mercados livres. Compram folha porque geralmente os terreiros não dispõem, as pessoas não dispõem de terras para plantar, para se autossustentar, autogerir, então precisam comprar. Existe uma pesquisa de 2006 do IBGE que afirma que no Brasil a concentração na distribuição de terras não se alterou nos últimos 20 anos, uma pesquisa de 2006. Ou seja, quem possui, por exemplo, mais de 1.000 hectares de terra, continua avançando, arrendando as terras dos pequenos proprietários e muitas vezes invadindo e expulsando as pequenas famílias, os pequenos agricultores, expulsando das regiões rurais para, evidentemente, os grandes centros. Isso faz com que essas famílias, as pequenas famílias de baixa renda, não disponham de recursos e então elas não plantam em seus territórios, evidentemente, as plantas. E isso, na verdade, essa má distribuição das terras no Brasil, que é uma política generalizada de ausência do Estado, de indiferença, de descomprometimento do Estado para com o desenvolvimento nacional, para com a inclusão das famílias
de baixa renda, isso, na verdade, é uma tradição, é uma história, desde as capitanias hereditárias, desde os engenhos de trabalho forçados, os engenhos, trabalho compulsório, e depois, mesmo com a chamada abolição da escravatura, o Estado lançou fora, abandonou, excluiu, expropriou as pessoas, as famílias, sem dar-lhes, sem ter uma política de distribuição de terra. Então, essa desigualdade se perpetuou desde o século XVI no Brasil. Então, para concluir, eu gostaria de desejar energias positivas a todas as famílias e muito axé. Oloruma do Pé.